Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico, o pecado de Cã. Com ênfase no texto de Gênesis capítulo 9, versículos 18 a 23. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem e Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então, tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e, indo virado para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Gênesis capítulo 9, versos 18 a 23. Aqui temos, ponto número 1, a família de Noé e sua atividade. Os nomes de seus filhos são outra vez mencionados, versículos 18 e 19, como aqueles que cobriam toda a terra. Pelo que parece que Noé, depois do dilúvio, não teve mais filhos. Todo mundo foi formado a partir destes três. Observe que Deus, quando quer, pode fazer um pequeno se tornar mil e aumentar grandemente o fim daqueles cujo início foi pequeno. Assim é o poder e a eficácia de uma bênção divina. A atividade a que Noé se aplicou foi a de lavrador. Em hebraico, um homem da terra, isto é, um homem que lida com a terra, que manteve a terra em suas mãos e a ocupou. Todos nós somos naturalmente homens da terra, feitos dela, vivendo nela e direcionados a ela. Muitos são pecaminosamente assim, viciados em coisas terrenas. Noé foi, por seu chamado, levado a negociar os produtos da terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, isto é, algum tempo depois de sua saída da arca. Ele retornou à sua antiga atividade, da qual havia se afastado primeiramente pela construção da arca, e depois disso, pela construção de uma casa em terra seca para si mesmo e para sua família. Durante este período, ele tinha sido um carpinteiro, mas agora voltou a ser um lavrador. Observe que, embora Noé fosse um grande homem e um homem bom, um homem velho e rico, um homem grandemente favorecido pelo céu e honrado na terra, ele não viveria uma vida ociosa, nem consideraria a vocação de lavrador como algo inferior para si. Observe que, embora Deus, por sua providência, possa nos tirar da nossa vocação por algum tempo, quando a ocasião terminar, devemos com humildade e esforço nos aplicar a ela novamente. É necessário permanecermos fielmente na vocação a que formos chamados, para que possamos permanecer diante do nosso amado Deus. 1 Coríntios 7, verso 24. Ponto número 2. O pecado e vergonha de Noé. Ele plantou uma vinha. E quando havia juntado a vindima, Provavelmente designou um dia de júbilo e banquete com a sua família.
E ele tinha os seus filhos e os filhos deles consigo para se alegrarem com ele pelo aumento de sua casa, como também pelo aumento de sua vinha. Podemos até supor que ele tenha antecipado a festa com um sacrifício para a honra de Deus. Se esta parte inicial foi omitida, era justo que Deus o deixasse sozinho para que aquele que não começou com Deus terminasse com os animais. Mas nós caridosamente esperamos que esta parte fundamental não tenha faltado. E talvez Noé tenha designado esta festa com um propósito. No seu encerramento, abençoar os seus filhos, como Isaque, Gênesis 27, versos 3 e 4, para que eu coma e para que minha alma te abençoe. Nesta festa ele bebeu do vinho, porque quem planta uma vinha e não bebe do seu fruto? Mas ele bebeu generosamente demais, mais do que a sua idade suportaria, porque ficou embriagado. Temos razões para pensar que ele nunca ficou embriagado antes nem depois. Observe como Noé foi, agora, surpreendido em sua falha. Este foi o seu pecado e pode ser considerado um grande pecado, principalmente por ter ocorrido logo após um grande livramento. Mas Deus o deixou sozinho, como fez com Ezequias, segundo Crônicas 32, verso 31, e deixou este seu erro registrado para nos ensinar. Primeiro, que a cópia mais clara que o mero homem já escreveu desde a queda teve os seus defeitos e traços em falso. Foi dito a respeito de Noé que ele era perfeito em suas gerações, Gênesis 6, verso 9, mas este fato mostra que estas palavras se referiam à sua sinceridade e não a uma perfeição isenta de pecado. Segundo, que às vezes aquele que, com vigilância e resolução, tem, pela graça de Deus, mantido a sua integridade em meio à tentação, tem sido, através da segurança, do descuido e da negligência da graça de Deus, surpreendidos pelo pecado, quando a hora da tentação já passou. Não é que havia se mantido sóbrio na companhia de embriagados, está agora embriagado na companhia de sóbrios. Aquele que pensa estar de pé, tome todo cuidado para não cair. Terceiro, precisamos ter muito cuidado quando usamos abundantemente as coisas boas que Deus criou, para que não as usemos excessivamente. Os discípulos de Cristo devem tomar cuidado para que os seus corações não fiquem sobrecarregados em algum momento, Lucas 21, 34. Agora, a consequência do pecado de Noé foi a vergonha. Ele estava descoberto dentro de sua tenda, envergonhado pela exposição de sua nudez, como Adão quando havia comido o fruto proibido. No entanto, Adão procurou se esconder. Porém, Noé está tão destituído de pensamento e razão que não procura sequer se cobrir. Este é um fruto da vida no qual Noé não pensou. Observe aqui o grande mal do pecado da embriaguez. Ela descobre e expõe os homens. Eles mostram e até mesmo declaram as suas fraquezas quando estão embriagados e revelam com muita facilidade os segredos que lhes forem confiados. Porteiros embriagados deixam os portões abertos. Ela desgraça os homens e os expõe ao desprezo. Assim como a embriaguez os revela, ela também os envergonha. Os homens dizem e fazem, quando estão embriagados, aquilo que, quando estão sóbrios, corariam de vergonha só de pensar. Abacuque capítulo 2, versos 15 e 16. Ponto número 3. A impudência e impiedade de Cã. Ele viu a nudez de seu pai e o fez saber aos seus irmãos. Verso 22. Vê-la acidentalmente e involuntariamente não teria sido um crime. Mas, primeiro, ele sentiu prazer na visão como os edomitas, que olharam para o dia da adversidade de seus irmãos. Obadias 12. Com satisfação e de uma forma ofensiva. Talvez o próprio Cã tenha ficado embriagado algumas vezes e tenha sido reprovado por seu bom pai,
a quem ele agora via com alegria, dominado pela bebida forte. Observe algo bastante comum. Aqueles que andam em falsos caminhos se alegram pelos passos em falsos que, às vezes, veem os outros dar. Mas o amor não se alegra com a iniquidade. Assim, os verdadeiros penitentes que estão tristes por seus próprios pecados jamais poderão se alegrar pelos pecados dos outros. Segundo, ele contou o fato aos seus 2 irmãos, fora, na rua, conforme o significado da palavra, de uma maneira escarnecedora e zombadora, para que o seu pai pudesse parecer desprezível a eles. É muito errado brincar com o pecado, Provérbios 14, verso 9, e ficar envaidecido por aquilo que deveria trazer tristeza e profundo pesar, 1 Coríntios 5, verso 2, e divulgar os defeitos de qualquer pessoa, especialmente dos pais, a quem temos a obrigação de honrar. Não só era um homem bom, mas havia sido um bom pai para Cã. E esta foi uma retribuição excessivamente vil e desprezível de seu carinho. Cã é aqui chamado de pai de Canaã, o que sugere que ele, que também era pai, deveria ter sido mais respeitoso para com aquele que era o seu próprio pai. Ponto número 4. O cuidado piedoso de Sem Jafé para cobrir a vergonha do seu pobre pai. Verso 23. Além de não quererem ver o pai naquela situação deprimente, também providenciaram para que ninguém mais visse. Assim eles nos deram um exemplo de caridade com relação ao pecado e à vergonha de outros homens. Não é o bastante evitar comentar casos como este, sem nos envolver com aqueles que conspiram contra a boa moral dos demais. Mas devemos ter o cuidado de ocultar a vergonha alheia, ou pelo menos fazer o melhor possível, assim como gostaríamos que fizessem por nós. Primeiro, há um manto de amor que deve ser lançado sobre os defeitos de todos. 1 Pedro 4, verso 8. Segundo, além disso, há uma túnica de reverência que deve ser lançada sobre os defeitos dos pais e de outros superiores.